Vamos conhecer um pouco mais a respeito da linguagem de programação Python. Eu vou tentar responder para você o porquê usar Python, por que Python tem sido uma linguagem tão importante nos dias atuais e por que Python tem sido uma linguagem tão usada. Primeiro, com Python podemos produzir códigos com uma velocidade elevada, devido o Python possuir uma curva de aprendizagem pequena, curta, porque o Python ele é fácil de aprender. O Python é fácil de ser usado. E assim muitas pessoas entendem e preferem usar o Python em detrimento a outra linguagem, por exemplo. E por ser uma linguagem simples e fácil de usar, a produção, o desenvolvimento de software é mais rápida e os códigos são mais limpos e claros, porque não tem tanta verbosidade. A linguagem ela é bem direta, a linguagem ela é bem de alto nível. E quando a gente fala de linguagem de alto nível, a gente quer dizer que a linguagem está mais próxima do ser humano. A linguagem de baixo nível é quando é uma linguagem mais próxima da máquina, então a gente chama de linguagem de máquina. Por exemplo, a linguagem Assembler é uma linguagem de baixo nível. E no caso Python é uma linguagem muito de alto nível, ela é muito próxima à linguagem falada pelos seres humanos. E assim a gente tem softwares limpos e claros de serem entendidos. O Python também ele tem essa característica, ele é open source. E por ser open source, ele evolui muito rápido. A gente sabe que códigos, projetos open source têm o código livre disponível para que a comunidade entenda, modifique e use da melhor forma possível. E assim a gente tem uma curva de evolução do software rápida, porque muitas pessoas utilizam pelo mundo todo. E a gente tem, com relação a Python, a comunidade de desenvolvedores muito ampla e ela é muito ativa, ela é muito generosa. Está a todo momento gerando documentações, gerando tutoriais, documentando o máximo possível os pacotes, as bibliotecas, os frameworks e etc. E por isso o Python vem sendo utilizado em grandes empresas, como por exemplo a Google, o Dropbox, o YouTube, Spotify, Instagram, Netflix. Uma curiosidade aqui é que nos primeiros algoritmos de busca da empresa Google utilizava o Python como a base principal, como o núcleo, o kernel lá do algoritmo de busca do Google utilizava Python, Java, dentre outras, mas Python era uma das linguagens mais importantes. Ou seja, a empresa Google confiou muito na linguagem porque percebeu a facilidade e a clareza, no desenvolvimento dos seus códigos. Em termos de linguagem, com relação à linguagem de programação, o Python ele permite que a gente faça programas multiparadigma. E o que é que vem a ser multiparadigma? A gente pode tanto programar nossos algoritmos e nossos softwares utilizando o paradigma funcional, através de funções, ou também conhecido como paradigma procedural, quanto a gente pode fazer nossos códigos e os nossos softwares utilizando a programação orientada a objeto, que faz o uso de classes e objetos para a criação de programas mais amplos, mais complexos. E a programação orientada a objeto é considerada um paradigma mais moderno, mais atual do que o paradigma funcional. E o Python permite trabalhar com ambos. Isso é bem legal. A gente tem também a linguagem Python como sendo multiplataforma, isto é, funciona em vários sistemas operacionais, como no Linux, a gente pode utilizar o Python no Windows, tudo de forma nativa, sem precisar de intermediação de outro programa. A gente pode utilizar no Mac, da Apple. Todos esses sistemas operacionais, o Python roda de maneira nativa. Inclusive, no sistema operacional Linux, na maioria das distribuições Linux, quando você já instala o Linux, a linguagem Python já vem previamente instalada. E quem também é usuário de Mac, do MacBook, por exemplo, já tem o Python previamente instalado também na máquina. Já no sistema operacional Windows, a gente deve fazer a instalação da linguagem Python. E por causa desse conjunto de características, não é à toa que a gente vem tendo aqui um amplo uso nos dias atuais do Python. O campo de uso do Python é muito amplo. A gente tem o Python sendo usado de maneira forte em games, em jogos, jogos digitais, na análise e processamento de imagens, de vídeos, na parte de robótica, em paralelização de computadores ou de algoritmos,
e principalmente na área de inteligência artificial, que é onde está surgindo o maior número de oportunidades para os desenvolvedores, para os analistas, para os estatísticos e cientistas em geral. Inteligência artificial abarca o campo de machine learning, deep learning e várias bibliotecas presentes na linguagem de programação Python permitem que a gente faça uso de aplicações nessas áreas. E à medida que a gente for evoluindo com relação a esse curso, você vai perceber na prática uma boa parte de tudo isso que eu acabei de falar para você. Por essa aula é apenas isso e eu aguardo você nas próximas. Até breve!